Olá, seja muito bem-vindo ao nosso webinário. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre gestão e marketing da odontologia nesse momento tão turbulento que a gente está passando. Não vamos ficar falando de momentos turbulentos, a ideia não é essa. O momento é a gente falar o que a gente vai conseguir aí de resultados melhores depois dessa quarentena que a gente vai passar. Agora, a ideia é eu falar um pouquinho nesse webinário, a gente entender o que a gente precisa fazer para quando a gente sair da quarentena. A gente tem falado há muito tempo da forma como a gente melhorar o nosso atendimento e, por isso, a gente tem uma odontologia mais moderna. Para nós, o que é a odontologia moderna? A odontologia moderna é a gente estar dentro do contexto atual das necessidades e desejos do mercado. Quantas vezes eu estudo o mercado, o que eu vejo do mercado, o que eu sei do meu mercado, e isso acaba sendo uma coisa muito, muito importante no dia a dia. Para a gente entender isso, eu quero explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o nosso trabalho. Meu nome é Alex Martiniano, eu sou do Altera Marketing Saúde. A nossa empresa é uma consultoria de gestão e marketing dentro da odontologia e da medicina. 70% dos nossos clientes são dentistas e os outros 30% são médicos. A gente está no mercado, o Altera está no mercado há 14 anos, quando o Cláudio, que é o meu sócio, ele fundou o Altera pensando em ajudar os profissionais da área de saúde no seu dia a dia. Bem, dentro do Altera, nós somos em 3 sócios, eu, o Mário, o Cláudio, e ainda tem o Lali também, o Marcos Lali, somos responsáveis por departamentos dentro do Altera. O Cláudio é responsável pela parte de comunicação e marketing, o Mário na parte de finanças, o Marcos Lari na parte de processos e pessoas, e eu na parte comercial, palestra, treinamentos, e principalmente no meu sangue corre a veia de vendedor. Trabalhei por muitos anos com uma empresa que vende equipamentos médicos odontológicos, então muita gente me conhece de lá. Com esse conhecimento, a gente sempre percebe a necessidade da odontologia na questão da gestão. Você sabe qual foi o teu faturamento no primeiro trimestre desse mês? E quanto você tinha planejado para o segundo trimestre, para o terceiro e para o quarto trimestre? Se a gente ficar muito focado no que está acontecendo agora, eu vou perguntar do ano passado. Qual foi o teu faturamento no ano passado? Quanto você ganhou no ano passado de dinheiro? Quanto desse dinheiro era realmente seu e quanto de dinheiro era da clínica? Qual a quantidade de orçamentos que você fez no seu negócio? Desses orçamentos, qual era o principal produto, ou melhor, o principal tratamento que as pessoas estavam procurando? Toda vez que me procuram lá no Altera, e eu costumo dizer isso, se você recebeu os e-mails que nós estamos enviando sobre os 4 pilares da odontologia moderna, a maioria dos profissionais nos procuram para promover os seus negócios. E eu vou dizer para você, promover o negócio é muito importante. Você tem que promover o seu negócio, isso é fundamental. O grande problema é quando eu promovo o meu negócio, mas eu ainda não estou preparado para receber o meu cliente. Porque o que acontece? Olha, de 70% a 90% dos clientes que vêm na sua clínica, independente se aqui você trabalha numa clínica, você tem um consultório, ou se você presta serviço, mas de 70% a 90% dos clientes que vêm para o negócio de odontologia, eles vêm através de indicação. A grande maioria das pessoas vem para negócio de saúde através de indicação. A partir do momento que a pessoa veio por indicação, eu tenho que começar a pensar, se tem alguém indicando, é porque ele teve uma experiência dentro do negócio. Essa experiência que faz com que as pessoas entrem no seu negócio, indiquem o seu negócio. Eu até tinha planejado falar algumas coisas e eu peguei e falei, eu tenho que falar um pouquinho mais sobre isso, da experiência do cliente dentro do negócio. E a experiência do cliente dentro do negócio, ele passa por 4 núcleos principais: processos, pessoas, finanças e comunicação. É isso que tangibiliza o paciente, o cliente. Porque o cliente da odontologia, ele não conhece a parte técnica, ele não fez odontologia, ele não estuda odontologia. Ele vai lá para comprar um sorriso, a verdade é essa. E eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso e por que ele faz isso. E como a gente pode entregar um serviço mais qualificado para esse cliente. Bem, a partir do momento em que eu consigo tangibilizar o meu cliente por esses 4 núcleos que a gente chama, eu preciso estar atento a eles.
aos processos, os processos, como o meu cliente é atendido, como que eu recebo o meu cliente, qual é o fluxo dele dentro da clínica, se ele entra, se a minha recepcionista ela abre a porta, ela vai até lá e recebe o cliente, se ela levanta, se ela cadastra o cliente ou não, e assim por diante, como que o dentista vem buscar, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, os processos. Agora, as pessoas que estão envolvidas no negócio, as pessoas que estão lá dentro, também têm que entender esses processos. Então, as pessoas têm que ser muito bem treinadas. Processos, pessoas. Alex, você está falando de pessoas, mas sou eu e minha secretária, não tem problema. Eu sempre falo assim, que se tiver você e a sua secretária, vocês são uma equipe. Um negócio ele não precisa ter 20 pessoas trabalhando, não é isso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, então eu vou até cortar aqui. Então entenda, quando eu falo de negócio, pode ser você, sua secretária, pode ser você e mais 10, 20, 30 pessoas, se você tem 5, 10 unidades, não importa. Você é pequeno, médio ou grande, você tem uma equipe. E as pessoas têm que estar muito alinhadas em tudo que é entregue ali naquele momento. E após isso a gente tem a questão das finanças. E aí as finanças, eu vou até tomar um pouquinho mais tempo na parte de finanças agora, nesse momento, que depois eu falo menos. Olha, esse núcleo, esse pilar, finanças, ele é um dos que a gente menos gosta, na verdade. Se você perguntar para você assim, quem gosta de trabalhar finanças no seu consultório aí, levanta a mão, por favor. Posso até fazer uma enquete disso, né? Se você gosta de falar e tratar as finanças do seu consultório, provavelmente não. E por que você não gosta? Porque você fez odontologia. Entendeu? Você gosta de odontologia, é disso que você gosta, da parte odontológica. Claro que alguns fizeram odontologia por N motivos, mas a grande maioria gosta da odontologia, que é ganhar dinheiro com a odontologia, e aí tem uma dificuldade na parte financeira. Só que, dentro desses pilares, a questão da parte financeira, ela é fundamental no teu negócio. E ela é fundamental por N motivos. Ela é fundamental, por exemplo, para você poder entender quanto entra de dinheiro, quanto sai de dinheiro, essa é a parte que a gente sempre acha que a parte financeira cuida, né? Mas quanto sobra, o que é seu. O que é seu. Eu sempre digo que na odontologia, os profissionais da odontologia, eles costumam a usar o dinheiro que não é dele. Por que o dinheiro não é dele? Parte do dinheiro que sobra ali na clínica, ele é do seu consultório, da sua clínica, não seu. Eu sempre digo assim nas minhas aulas, olha, o profissional da odontologia, ele pega, ele vê quanto que tem que pagar. Paga todas as despesas. O dentista, o odontólogo, o cirurgião dentista, ele é um excelente comprador, ele é um excelente pagador. O dentista, ele paga muito bem. Por quê? Porque ele pega ali tudo que ele teve de receita e ele paga todos os boletos, os depósitos que tem que fazer e assim por diante. E aí o que sobra, ele rapa e bota no bolso. Só que esse rapaz colocar no bolso é que está errado. Esse dinheiro, ele não necessariamente é todo seu. É por isso que chega lá na frente, eu não consigo comprar um consultório, quando eu vou reformar minha clínica, eu não tenho dinheiro para pintar minha clínica, eu não tenho... Por quê? Porque eu desviei certa quantidade de dinheiro que era para esse fim e acabei usando para outras coisas. E aí o que acontece, com toda a liberdade que eu acredito que eu possa ter com vocês aqui nesse momento, eu acabo roubando o meu negócio. Eu acabo tirando dinheiro do meu negócio e eu acabo vivendo uma vida que às vezes até não me condiz. Eu vejo nesse momento que tem muitas pessoas reclamando, mas eu tenho clientes ativos, que estão desenvolvendo negócio, que estão trabalhando, que a gente continua fazendo um trabalho. Por quê? Porque eles tinham uma certa reserva. Essa reserva não foi feita de agora. Essa reserva é feita há muito tempo. Porque era o dinheiro que ele precisava. Eu tenho que fazer algumas reservas, e isso é o problema da odontologia na parte de finanças. E a finança não está só ligada a isso. A finança também está ligada à parte de tributação também. Como que eu pago meus tributos? Como que eu faço tributação? Na hora da sua tributação, é muito importante que você saiba como você está tributando os seus impostos, o que você está tendo de receita. Nós vamos criar uma aula, em breve, provavelmente na semana que vem já, onde o Mário vai tratar muito de alguns pontos que hoje definem a saúde financeira dos consultórios e clínicas odontológicas. Por exemplo, se você é pessoa jurídica, eu vou te perguntar se você está incluso no Simples e no Fator R, aonde você pode pagar até 6% de imposto daquilo que você emite de nota fiscal. Porque quando a gente fala assim, eu tenho, aqui na minha cidade é 15, 16, 17, que muda um pouquinho, entre 14% e 17% de imposto, mas se você tiver incluído no Simples e dentro do Fator R, você chega a pagar 6% de imposto. Tem uma conta louca lá que o Mário faz, ele pega e acaba ensinando
alguns contadores que não sabem ainda como isso funciona, tá? E você acaba diminuindo muito a quantidade de impostos que você paga. E tem mais uma coisa que eu acho super interessante. Além de você pagar um imposto menor, você ainda tem os encargos trabalhistas menores também, né? Porque hoje a gente fala assim, e aí se eu tiver errado na conta, depois o Mário me corrige. Mas pelo que eu entendo é assim, o que eu entendo e o que eu sei. Hoje, quando a gente vai fazer uma conta de funcionário, por exemplo, o que eu pago para o funcionário? Se eu pago R$1.000 para ele, ele me custa 1.700, na verdade. Não é isso? Né? Essa é mais ou menos a conta. Fala que dobra, mas a verdade não é o dobro. Né? É em torno de 1.700, 1.750. Se você tiver incluso dentro do fator R, no simples, você chega a pagar 1,3. Quer dizer, você, ao invés de pagar 5% a mais, você vai pagar 30% a mais. Dentro de finanças ainda, a gente tem a questão do comissionamento, né? Como que eu consigo trabalhar a questão de comissão dos meus parceiros? Ô, João, muito obrigado, viu, por se sentir bem em vender depois que fez o curso, tá? A ideia é exatamente essa. Por que a ideia é exatamente essa? Porque tudo isso que eu estou falando é para fortalecer a tua capacidade de venda, né? Pense bem, todos nós somos vendedores. A gente, quando muda essa chavinha, né, eu falei ontem no grupo da Sociedade Odontológica, quando a gente muda essa chavinha, que a gente começa a entender que todos nós vendemos alguma coisa, a situação fica mais, o dia a dia fica mais fácil. Quando eu estava falando agora há pouco, depois eu vou falar mais sobre isso, quando eu estava falando agora há pouco sobre finanças ainda, a parte de comissão, a partir do momento em que a gente entende muito bem a parte financeira, a gente começa a ter algumas situações que vão mais confortáveis. Por exemplo, comissão, precificação, tributação, lucratividade, rentabilidade, custos fixos, custos variáveis. Para eu poder entender como eu vou comissionar o meu parceiro ou o meu colaborador, eu tenho que entender muito bem como foi formatado o meu preço. Porque o que a gente tem aí no mercado? Olha, se eu vendo baratinho, né, tem algumas clínicas que fazem um procedimento, por exemplo, uma classe 1 e cobra R$40 na classe 1. É lógico que você vai pagar entre 8% e 10% de comissão para o dentista, não tem como pagar mais. Agora, se você vende por 150, 200, você consegue pagar um pouquinho mais, um pouco mais não, bem mais de comissão. Né? Então, para eu pagar a comissão para o meu dentista, eu preciso saber se o meu preço está justo, se o meu preço está certo, se o preço está correto. Para eu poder fazer a minha precificação, tem uma regrinha lá que o Mário vai ensinar para vocês no próximo webinário, que vai estar escrito lá, ó, custo fixo mais custo variável, mais o lucro é igual ao meu preço. Então você precisa saber qual é o seu custo fixo, você precisa saber qual é o seu custo variável, bem simples. Custo fixo é aquele que eu tenho todo mês, independentemente se eu tiver cliente, paciente ou não. Então, esse é o meu custo fixo. É aluguel, telefone, água, luz. Claro que a água, a luz varia um pouquinho, mas todo mês está ali, né? Tem uma variaçãozinha. Labore dos meus colaboradores e assim por diante. Tá? Contador, por exemplo. Os custos variáveis são aqueles que mudam conforme a minha quantidade de clientes. Tá? Então, por exemplo, os meus insumos, tá? O imposto, que varia conforme eu recebo, comissão, né? Comissão, eu vou pagar comissão conforme eu atendo meus clientes. Então, quer dizer, esses são os custos variáveis. E o lucro é aquilo que eu quero obter além do meu labore. Além daquilo que eu ganho, eu preciso ter um lucro. E o lucro, ele gira em torno de 15% a 25%. Isso é um lucro saudável numa empresa. Aí eu consigo formar o meu preço. Sabe o que acontece quando você tem essa certeza? Você fala o preço com muito mais tranquilidade. Você acaba, quando você chega para falar do tratamento, você explica, o paciente chega, ele tem uma experiência bacana lá no seu negócio, ele senta na cadeira, você pega, faz ali a avaliação. Na hora que você vai apresentar o orçamento, ou, se não, uma RP, que a gente chama de relações públicas, ou a sua vendedora, enfim. Quando aquela pessoa for dar o preço, ela tem certeza absoluta daquele preço, e ela não tem medo e nem dificuldade em entregar o valor que você vai propor. Então, o que acontece? É importantíssimo eu ter as minhas finanças organizadas, até para eu ter poder de venda, eu saber como vender, eu ter uma tranquilidade na hora de vender o meu produto, o meu serviço.
E aí, a gente tem a questão também, além da parte de finanças, né? Eu falei um pouquinho de processo de pessoas e agora eu vou falar um pouquinho da comunicação. A gente tem que ter uma comunicação adequada. E a comunicação não está só relacionada a Facebook, Instagram, a LinkedIn, Google, enfim, as ferramentas que a gente tem aí nas redes sociais, nas mídias digitais, um site bacana, ele é importantíssimo, mas essa comunicação ela começa desde a hora que o cliente, lógico, acessa isso, a partir do momento que o cliente chega no seu negócio, ele vê as evidências físicas que a gente chama, o ambiente, e assim por diante. Então, quer dizer, a comunicação do seu negócio, eu vou falar, já vou criar uma linha de raciocínio, vou falar um pouquinho mais sobre isso, ele é muito importante para que você tangibilize o seu cliente. Então, esses 4 pilares, eles têm que estar muito adequados. Processo, pessoas, finanças e comunicação. Bem, eu falei um pouquinho de finanças, e aí essa questão de finanças me chama atenção, mas eu não sou especialista nisso, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Bem, além de finanças, e é isso que eu agreguei para vocês aqui, a gente tem uma forma de pensar, eu quero criar um raciocínio para você entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da odontologia, a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo ali. Então, eu sempre, antes de criar esse raciocínio e trabalhar esse raciocínio, eu começo a perguntar para você. Você realmente sabe o que você faz no seu negócio? Você sabe o que você faz? Né? Quando você acorda de manhã, você sabe exatamente o que você vai fazer? O que você faz para conseguir seduzir potenciais pacientes? E aí, a gente tem um paradigma na odontologia, que é aquela assim, que é da qualidade técnica. Né? O profissional cirurgião dentista, ele é muito focado em qualidade técnica. E eu sempre digo que a qualidade técnica, ela é fundamental você ter. Tá? Mas ela não pode ser tratada como diferencial, e eu vou explicar por quê, na hora da venda. A qualidade técnica, ela não é diferencial, ela é requisito básico. O seu cliente, quando ele vai para o seu consultório, ele já sabe, ele já imagina que você tem a qualidade técnica. É muito importante que você entenda que o cliente, quando vai no seu consultório, ele já espera a qualidade técnica. E a maioria dos profissionais, eles acabam colocando isso como diferencial. E eu quero dizer que, se você coloca isso como diferencial no seu negócio, o cliente, ele já chega lá sabendo e pensando que você tem qualidade técnica. E quando você fica muito focado nisso e não tem outros diferenciais, ele fica com aquela cara de ué. Ele fica pensando assim, poxa, mas o que mais? O que mais que você pode me entregar? Então, essa pergunta, o que faz para conseguir seduzir potenciais compradores do seu serviço, é fundamental que você hoje, antes de dormir, você comece a pensar nisso. Mas quais são os meus diferenciais? E não vale mais qualidade técnica. A qualidade técnica, ela é fundamental, importantíssima lá na entrega do serviço. E aí sim ela é diferencial. E a gente sabe muito bem que a gente tem no mercado. Então, o que acontece é isso. Qual é o seu diferencial? Aí eu até te pergunto, qual é o seu negócio? Se eu te perguntar qual é o seu negócio, o que você responderia para mim? E para eu poder te ajudar, a gente pode dividir em 3 partes. O que você faz, para quem você faz e como você faz. O que você faz? Odontologia, especializada em implante ou em orto, ou odontologia multidisciplinar, e assim por diante. O que você faz? Que tipo de produto você entrega? Para quem você entrega? Qual é o teu público-alvo? Para quem que você entrega o seu negócio? Quem que você quer atingir? E como que você faz isso? Como que você entrega esse serviço? Para a gente ir nessa linha de raciocínio, eu sempre falo assim, você como empreendedor, por que você trabalha? Por que você acorda todo dia e vai para a clínica, para o consultório? Você fez lá um juramento na hora quando você se formou, mas além disso, o que a gente faz? A gente vai trabalhar para ganhar dinheiro. Então a verdade é essa, quando eu vou dar aula eu falo isso. Puta, eu adoro dar aula, adoro estar aqui. Mas não me paga não para ver se eu venho dar aula. Não dá. Eu brinco, os passarinhos aqui estão tudo de boca aberta. Entendeu? E os meus passarinhos são pequenininhos não, meus passarinhos já são grandão já, tem um de 20 e um de 17. Então o que acontece? A partir do momento que eu preciso ganhar dinheiro, na odontologia é a mesma coisa, você trabalha para ganhar dinheiro. E esse da odontologia vem de quem? Ele vem dos seus clientes. Então, os seus clientes são aqueles, obviamente, que entregam o dinheirinho para você, da sua clientela. Né? Bem, essa clientela, por sua vez, como eu disse lá no começo, de 70% a 90% desses caras, eles vêm no seu negócio através de indicação. E essa indicação, ela é feita por uma pessoa que teve uma experiência, no mínimo, positiva dentro do teu negócio. Teve uma experiência, no mínimo, positiva lá dentro. Esse
cliente, ele tem 3 situações, vamos dizer assim, não esse cliente que indicou, mas cliente tem 3 situações. Uma situação, quando ele não gosta do atendimento. E aí a gente tem que começar a ficar indignado quando a gente não gosta do atendimento, que é o que acontece com um dos produtos que eu tenho lá na Altera. Eu tenho um produto que é um produto de entrada que a gente chama de análise diagnóstica online ou presencial, que esse é um produto que tem 99,99% de satisfação dos meus clientes. É um produto de entrada. Esse cara aqui, eu não posso deixar a desejar. O seu produto, ele é um produto que a gente tem que estar assim, pô, o cara, ele vai no seu negócio. Por que eu falo que a odontologia tem que ficar indignada quando o cara fala que não gosta do atendimento? Porque o seu cliente é um cliente de demanda negativa. O cliente de odontologia, ele não acorda de manhã, abre os braços assim e fala, nossa, que vontade de tomar uma intrapoupar hoje. Ele vai lá no seu consultório porque ele precisa de você, ele necessita de você. A partir do momento que ele necessita de você, o que você tem que fazer? Entregar o que ele necessita. E aí tem uma coisa também que eu gosto de falar, necessidade e desejo. Quando você está com dor de cabeça, te deu uma dor de cabeça, o que você faz? Você vai lá na farmácia e compra um comprimido. Aí você paga R$7 lá numa cartelinha de comprimido e você fala assim, nossa, que é caro isso. Por que é caro aquela cartelinha de comprimido? Que você vai tirar a tua dor com a mão. Porque aquilo você deseja, aquilo você necessita. Você precisa daquilo. Tá? Agora, quando você deseja uma coisa, as mulheres, por exemplo, né, quando saem dessa farmácia, está num shopping e passa em frente de uma loja de bolsa Louis Vuitton, eu mereço isso. E custa só R$1.200. E dessa cor eu não tenho. Eu desejo aquilo. Eu começo a defender. Por que o ser humano faz isso? Porque ele deseja aquilo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você, na odontologia, você tem que transformar a necessidade do seu cliente em desejo. Essa é a manha da coisa. É a gente transformar. Como que eu vou pegar e potencializar o meu negócio, por exemplo, em 10 vezes? Aí pode ser 10, 15, 20 vezes você consegue potencializar. A gente colocou um número 10 vezes porque é um número que chama muita atenção, mas eu posso potencializar isso muito mais. É fazendo com que a necessidade do meu cliente se transforme em desejo. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Pensando no cliente, entendeu? Entendendo as necessidades do cliente para transformá-las em desejo. Por exemplo, reabilitação. Não só reabilitação, periodontia, ortodontia. A odontologia, ela muda a vida das pessoas. Eu tenho cases aí que eu vejo de vários clientes que as pessoas saem transformadas do consultório, saem agradecidas do consultório de uma forma, dão presente para os dentistas, se envolvem com o negócio, e isso é formidável. Eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu entrego para o meu cliente aquilo que ele realmente deseja. Então, vamos voltar para eu não perder o raciocínio. Você falar assim que o cliente não gostou do atendimento, a gente tem que acordar de manhã e pensar sempre nisso. Eu não vou deixar nenhum cliente insatisfeito, porque eu não posso deixar meus pacientes insatisfeitos, porque eles precisam do meu serviço. O cliente ele pode ser esse cliente que não gostou do atendimento, mas isso a gente não pode aceitar. Tem outra parte de indicação, aí vamos para a parte de indicações, onde o cliente ele fica satisfeito. E como que o cliente ele fica satisfeito? Ele fica satisfeito quando a gente entrega para ele o que ele pagou. Né? Então ele recebe aquilo que ele pagou. E quando a gente fala de receber o que pagou, são 3 coisas principais. Eu entrego para ele o meu serviço, qualidade técnica, eu entrego qualidade técnica para ele, e eu entrego para ele também preço justo. Se um dentista ele não entrega um determinado serviço e a população daquela cidade está sabendo que ele não entrega, ele pode mudar dali, que ele não vai ser mais bem visto e ele pode mudar da cidade. Então, todos os dentistas entregam serviço. Claro que você sabe de um ou outro, porque você está no meio, mas a população não sabe. Então, todos os dentistas entregam serviço. Todos os dentistas têm qualidade técnica na visão do cliente. Tá? Então, na visão do cliente, todo dentista tem qualidade técnica. Certo? Então, se todo dentista tem qualidade técnica, beleza, o cliente ele sai satisfeito. E preço justo. Preço justo eu costumo dizer que todo mundo tem. Ó, preço justo não é nem alto nem baixo. Então eu chego numa clínica, eu subo a escada, a recepcionista está mal e olha na minha cara, eu fico em pé esperando por meia hora, o dentista vem e me chama, tem uma senha lá dentro, número 13, pode entrar, número 13. Aí eu chego lá e já está todo paramentado, aí eu sento na cadeira e faz uma restauração, mal conversa comigo, eu vou embora, pago 40. Beleza, é justo. Entendeu? Não fui bem tratado, não fiz nada, mas minha restauração está aqui e paguei R$40. É justo. Agora, eu chego na sua clínica, e a hora que eu paro o meu carro, vem uma pessoa na porta do carro, abre a porta do meu carro e fala, olá, seu Alex, seja bem-vindo ao nosso consultório. O preço vai ser lá em cima, mas é justo, o cara abre a porta do meu carro, o cara sabe o meu nome.
Eu chego lá na recepção, a recepcionista está me aguardando com um sorriso até aqui, com uma água geladinha, um cafezinho, um suco. Eu tenho lugar para eu sentar e ficar à vontade. O dentista vem, me recebe, me leva para uma sala para conversar. Depois ele me... Entendeu? Então, quer dizer, o preço vai ser mais alto, mas é justo. Qualidade técnica, entregar o serviço e preço justo, todos fazem isso. Todos os dentistas fazem isso. Quando eu falo para você que todos os dentistas fazem isso, eu sempre costumo dizer que o mercado ele está saturado de dentista. Segundo o CRO, 343 mil dentistas no Brasil. O Brasil ele está com 543 faculdades de odontologia. 543 faculdades de odontologia, sendo que 18 ainda não estão em total funcionamento. Eu fiz uma pesquisa do começo do ano passado até o mês, começo do ano passado, de janeiro até março, foram registrados nos CROs do Brasil 25 mil dentistas. Então, quer dizer, a gente acredita aí que dessas 543 faculdades aí vão formar pelo menos uns 20 a 23 mil dentistas por ano. Não quer dizer, o mercado está saturado de dentista. Quando eu falo de 343 mil dentistas no Brasil e falo que o mercado está saturado, eu falo que o mercado está saturado de dentista. Mas ele está muito carente de negócios de odontologia. O Brasil ele tem carência em negócios de odontologia. E o que é um negócio de odontologia? O negócio de odontologia, não necessariamente eu preciso ter 10 consultórios, 10 cadeiras. Tem que ter 2, 3, 4, 5, 10 clínicas. Não é isso. Até porque eu, como paciente, quando eu vou lá no seu consultório, eu preciso de uma sala na recepção. Eu preciso de uma recepcionista. Eu preciso de um copo d'água. Eu preciso de uma cadeira odontológica. Eu não uso mais que isso. Então, se para mim lá tem uma cadeira odontológica ou se tem 10, para mim não importa. O que eu quero é ser bem atendido. Então, quando eu falo que o mercado está saturado de dentista, mas carente de negócio de odontologia, é nesse sentido que eu estou falando. Então, como que você atende o seu cliente? Então, esse mercado está saturado, esse mercado, as pessoas não dão valor. Por que que não dá valor? E aí eu vou falar mais um paradigma. O próprio profissional cirurgião dentista não valoriza o trabalho dele. Por vezes, por exemplo, quando eu vou precificar, colocar preço num produto, eu falo, nossa, mas é muito caro, não dá. Por esse preço não vende. Entendeu? Não vende porque você não está dando valor no seu produto. Se você é profissional cirurgião dentista, não dá valor naquilo que você faz, imagine o seu paciente. São alguns paradigmas que tem na odontologia, por exemplo, mas o paciente ele quer dividir em 10 vezes e pagar quando vem. Isso é paradigma da odontologia. Isso está na cabeça do dentista. Garanto para você, isso está na cabeça do dentista. Você pode até dividir em 10 vezes, mas são 10 cheques, ou 10 vezes no cartão, ou 10 boletos no mínimo. É assim que funciona. Agora, esse negócio de vir, você paga na próxima vez que você vir, o paciente quer assim, que é assim? Nenhum lugar, nada faz isso. Se você vai no supermercado comprar um carrinho, você chega lá passa suas compras, na hora do que a moça for te cobrar, fala o seguinte, eu vou te pagando conforme eu for consumindo, você carrinho volta para trás. Você não sai de uma concessionária sem pagar o carro, assim o carro está quitado. Mas eu divido lá em 24, 36, 48 vezes. Tá, mas é o financiamento feito por um banco, mas lá o pagamento do carro foi feito, tá pronto, você só sai de uma concessionária se o carro tiver quitado. Então, quer dizer, o que acontece? Só na odontologia a gente tem esse paradigma de querer dividir o cliente pagando conforme... A gente tem que mudar isso. A odontologia ela tem que dar valor no serviço dela, você tem que dar valor no teu produto, no teu serviço. E o que acontece? Quando eu falo que todos entregam qualidade técnica, todos têm preço justo, todos entregam o serviço, a odontologia ela se transforma num commodity. E o que é commodity? É um termo usado para produtos que são diferenciados por preço. Produto que tem a mesma qualidade, por exemplo, arroz, feijão, soja, petróleo, né? Você vai colocar um combustível no carro. Tem 2 postos Petrobras, e nesse posto aqui o álcool está R$ 2,50 e nesse posto aqui o álcool está R$ 2,48. Em qual que eu vou? Lógico que eu vou no mais barato. Pô, se eu subo esse sábado numa clínica, eu fico lá em pé, a recepcionista malha me olha, eu fico 20, 30 minutos esperando, o dentista vem, me grita meu nome, me atende de qualquer jeito ali e me faz um orçamento de R$100. Aí, eu vou numa outra clínica, subo a escada, a recepcionista me atende malha, eu fico meia hora em pé, talvez eu sente 5 minutinhos, mas o dentista me grita, eu vou lá dentro, ele pega e me faz um orçamento de 110. E aí eu vou numa outra clínica e eu sou atendido do mesmo jeito. Subo a escada, a recepcionista me atende mal, fico esperando em pé, o dentista vem, faz o orçamento 120. Entre 100, 110 e 120, qual que eu compro? É óbvio qual que eu compro. Eu compro de 110. Por quê? Preço por preço, eu compro o mais barato. E é aí que eu tenho que estar ligado.
Né? Será que eu estou entregando para o meu cliente o que ele realmente espera? Será que eu estou entregando só porque aqui o que acontece? O cliente ele fica satisfeito. Ele chega, faz a restauração dele e vai embora. Belezinha, ele fica satisfeito. Puta, Alex, então o que eu faço então? O cliente, ele indica mais quando, não só a indicação, né? Ele dá mais valor no seu produto ou no seu serviço quando ele é surpreendido. Como que você está fazendo para surpreender o seu cliente? O que é surpreender um cliente? É entregar para ele mais do que ele pagou. Ele recebe mais do que ele pagou, porque ele vai lá comprar o sorriso, comprar, né, uma restauração, ou um aparelho, ou um implante, e assim por diante. Só que ele recebe uma experiência diferente, ele tem uma experiência positiva. Ele é atendido de forma diferenciada. O atendimento é diferenciado. E como que eu consigo fazer esse atendimento diferenciado? Com os 3 núcleos que eu acabei não falando ainda para vocês. Ambiente, processos e pessoas. Nós falamos de finanças, então eu entendi que na parte de finanças eu já estou organizado, mas eu acabo fazendo isso com esse tripé de relacionamento que eu chamo. O que a gente pode entregar a mais? O tripé é composto por ambiente, processo e pessoas. O ambiente ele tem que estar preparado para receber o seu público-alvo. Quem você quer atender? Seu público-alvo, ele pode ser dividido de várias formas, por religião, por etnia, por classe social. Dentro das classes sociais, a gente entende que a classe C, dentro de consultórios odontológicos, normalmente elas vêm acompanhadas. Se você tem aí um consultório, uma clínica odontológica, e você atende esse público da classe C e D, né, mas é a classe C, a B2, a C1 e a C2. Porque as classes D e E não vão em consultório particular. Tá? A classe D não consome odontologia, ou a saúde paga, vamos dizer assim. Mas a classe C, principalmente, ela tem esse costume de andar acompanhada. Se ela anda acompanhada, ó, tem uns cachorrinhos latindo aqui, que eu estou em casa, viu, gente? Me perdoem por isso. E aí o que acontece? A classe C, como ela anda acompanhada, eu tenho que ter um ambiente preparado para receber o acompanhante. Eu já fui em clínica, olha bem, em que estava escrito na parede assim, por favor, traga apenas um acompanhante. Olha que absurdo você ter um papel escrito para trazer apenas um acompanhante. E o problema desse meu cliente era a demanda. Ele reclamou para mim de demanda. É lógico que você não tem demanda. Você está mandando seus potenciais clientes embora. Tudo que eu quero é sala cheia. E quando a minha sala está cheia, eu estou reclamando. Eu costumo dizer isso, a gente acaba não atendendo bem os clientes que a gente tanto deseja. O que a gente pensa, como promover meu negócio, como é que eu trago mais cliente, como é que eu faço. E quando o cliente está ali na recepção, ou até mesmo um potencial cliente, eu não atendo ele de forma adequada. Eu tenho que pensar nisso. Olha a inteligência da Casas Bahia. A Casas Bahia ela tem atendimento desse público, e o que ela faz? Ela tem um layout lá do negócio dele preparado, não para receber o cliente. Todo mundo fala assim, sabe por que o caixa é lá no fundo? Porque a pessoa passa pela loja inteira para poder comprar. Não é não. Por que é lá no fundo? Porque essa classe social, ela costuma andar acompanhada. Então, quando ela vai pagar um boletim lá, na Casa Bahia, ela chama o parceiro dela, que tá, o vizinho, tá, vamos lá comigo, né, vamos lá pagar isso aqui. E aí ele vai. O que acontece? Quando ele vai lá no fundo da loja para pagar, o acompanhante dele passa pela loja inteira. Quando ele vai pagar lá, quando ele está no caixa, o caixa tem uma cadeira só. Por quê? Só para aquela pessoa sentar, enquanto o acompanhante está andando pela loja. O layout da Casa Bahia faz com que as pessoas que vão lá com seus acompanhantes tenham o desejo de comprar. Porque aquela pessoa que está, o cliente ali, está devendo. Ele não tem crédito para comprar muito mais coisas. Mas aquela pessoa que está vindo ali pela primeira vez, possivelmente aquela pessoa tem crédito. E aí o que acontece? Ela acaba fazendo com que as pessoas desejem comprar aquele produto ou o serviço que seja lá dentro da Casa Bahia. Então, dentro da clínica odontológica, você tem que pensar do mesmo jeito. Ora, se eu atendo esse público vem acompanhado, eu tenho que pensar em como fazer ações para agregar mais pacientes. Para eu agregar mais pacientes, eles estão ali, ó, sentados na sala, na minha recepção. Quando você ofereceu um produto ou um serviço para o acompanhante do seu paciente? Para a gente refletir, eu não ofereço nada. Se você oferece, ótimo. Eu tenho certeza que você acaba tendo resultados com isso. Quem oferece acaba tendo resultado. Agora, se você não está oferecendo, começa a refletir sobre isso. Voltando ao raciocínio. Para eu atender a classe C, eu tenho que ter uma sala de espera, por exemplo, grande. Se eu quero atender mulheres, por exemplo, eu quero atender mais mulheres. Você já pensou no espaço que você tem aí dentro da sua clínica, no espaço Kids? Não, Alex, eu não atendo pediatria. Você não precisa atender pediatria. Mas o espaço Kids é um espaço fundamental dentro do seu consultório, da sua clínica. Porque aquela mãe que leva o filho, onde que vai ficar o fiote dela? Como diz o meu caro amigo
Cláudio Gor, é o meu sócio do Altero, o fundador do Altero, falou: onde você vai pôr o chuckzinho? Porque se você tem filhos, tem filhas, quando você, menores, pequenos, você pensa nisso aí, você pensa em aonde? Em lugares em que tenha um espaço kids para os chuckzinhos ficarem. Né? Então, lá no seu consultório é interessante, sim, se você for atender as mulheres, por exemplo, que tenham um espaço kids. Se você vai atender classe A e B, por exemplo, olha só a característica da classe A e B. Contrária das características da classe C, imagine você quando você vai pegar um voo. Você vai viajar, você vai pegar um avião, e aí você senta na poltrona do avião. Quando você senta na poltrona do avião, não tem ninguém do teu lado. O que você faz? Você começa a rezar. Mesmo que você não acredite em Deus, em Cristo, você começa a rezar. Senhor, não deixa ninguém sentar do meu lado aqui, não. Não é isso que a gente faz? Por quê? Porque a classe A e a classe B, ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas que ela não conhece. Não estou falando de outras classes sociais. Não é isso. É que a classe A e B, ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas que ela não conhece. Quando eu vou dar aula, por exemplo, eu dou aula no mestrado, no doutorado da São Leopoldo, lá é um lugar, porque quando chega, eu dou aula para 100, 120 mestrandos lá. E é batata. Quando eu chego na sala assim, primeiro senta lá, no fundo, porque é longe de mim, longe. Ele não me conhece ainda. O segundo senta aqui, porque está mais longe daquele cara que ele não sabe quem que é, mas ele sabe que eu vou dar aula, então ele já senta aqui. O terceiro senta lá, o quarto senta aqui. E vai tudo sentando, tudo separado. Por quê? Porque a classe A e B tem dificuldade de sentar próximo de pessoas que ela não conhece. Então, dentro do teu consultório, você tem que pensar o ambiente exatamente desse jeito. O ambiente ali, ele tem que estar preparado para receber essas pessoas. Então, por exemplo, logarina. Eu já não gosto de logarina em nenhum lugar, né? Em nenhum tipo de negócio tem que, na minha opinião, tem que ter logarina. Porque a logarina está muito relacionado a SUS, a atendimentos precários. A partir do momento que eu vou abrir esse ambiente, eu tenho que ter uma poltrona confortável para aquele meu paciente, ele ficar aguardando, e ele tem que estar a uma certa distância da outra pessoa que vai estar sentada do lado dele. Por quê? Porque se chegar alguém ali que não conhece, ele sente dificuldade. Então, o ambiente, ele é importantíssimo para tangibilizar o cliente. A forma como o meu cliente chega na minha clínica, a fachada da minha clínica. As pessoas falam, nossa, mas uma fachada muito chique, assusta a classe C. Isso assustava há 20, 30 anos atrás. Tá, hoje não. Com o advento desse aparelhinho aqui, ó, né, do celular e das redes sociais, as pessoas, elas começam a entender que elas têm que ter acesso a esse tipo de coisa. Elas podem ter acesso. Antigamente, eu lembro das novelas que eu assistia com a minha mãe, e você lembra que as novelas não tinham muito, não aparecia muita coisa. Ora era numa fazenda, quando era em casa, tal, não tinha muito glamour. Hoje a diferença, eles mostram muito essa questão de diferença social. Quando as classes sociais elas começam a ter acesso a informações, começa a ter acesso a produtos, conhecer e entender de alguns produtos, ela começa a desejar isso. O que eu quero dizer? Ela começa a falar assim, pô, eu também posso ter isso, eu quero ter isso. Então, é só você olhar essas lojas de departamento, né? Aqui em Campinas, por exemplo, tem uma loja que chama Torra Torra. Você chega lá, tudo de porcelanato, aquelas sancas de gesso, coisa mais linda, para subir para o segundo, terceiro andar, escada rolante, aquela escada rolante que fica parada, quando você chega perto assim, ela começa a andar, elevador, quando um café genial com a máquina de expresso maravilhosa lá, aquelas bancadas quadradas lá, bermuda de R$14,90, camiseta de R$9,90. Ela tem um espaço lá sensacional para uma classe social mais baixa. A classe social, hoje, ela não diferencia nesse sentido. O que, às vezes, a tomada de decisão, e isso o Cláudio, ele tem um número correto, nem vou me arriscar a falar um número, mas a tomada de decisão em relação a entrar numa loja, ela está totalmente direcionada à fachada daquela loja. Então, você fala assim, coisas bacanas assustam a classe C. Não é verdade. Isso não existe. As pessoas querem ter essa acessibilidade, não só financeira, mas também física. O teu cliente, ele percebe o ambiente pela tua fachada, ele percebe o ambiente pelo elevador. Putz, Alex, mas ó, eu tenho um negócio, e o meu negócio, ele está num prédio, e a recepção não tem jeito, rapaz. A recepção lá do prédio não é legal. Tá, mas isso é responsabilidade tua. Porque não adianta você chegar para o seu cliente, lá na frente, e falar para ele assim, olha, você me desculpa pela recepção ali, mas se sabe, eu não controlo. Tudo bem, ele pode até te desculpar, mas a experiência dele já não foi bacana. Então, por exemplo, eu vou escolher onde eu vou colocar o meu consultório, eu preciso antes estudar, ver como que é a recepção, se realmente as coisas mudam, que essas coisas funcionam, e assim por diante. O cliente, ele vai chegar e vai entrar na sua recepção, e aí ele vai começar a entender e começar a ver valor naquilo. Se ele tem um lugar adequado para ele sentar,
como que a recepcionista receber, se tem um ambiente ali de recepção. O teu cliente, eu sei que isso dói, sempre quando eu falo isso é até complicado, mas o seu cliente te avalia, por exemplo, pelo teu banheiro, pelo banheiro da sua clínica. Nossa, Alex, ele não veio comprar para ir no banheiro. Tá, mas é o que ele consegue avaliar. Então, eu já fui em consultório que profissional queria demonstrar qualidade técnica, e quando eu fui no banheiro, o vaso sanitário estava sem tampa, tinha um lixinho lá daquelas tramas de plástico, com um saquinho do supermercado dentro, o espelho todo manchado. Pô, onde que tem tecnologia ali? Porque é isso que o teu cliente entende, isso que o teu paciente entende. Ele não conhece, ele não sabe o que é uma restauração bem feita. Entendeu? Ele passa a língua ali, não pegou, mordeu o óculos alta bacana, e é isso que ele sabe ver. Então, não adianta eu ter os melhores equipamentos lá na sala clínica, se aqui na sala de espera, na recepção, no banheiro, a experiência do cliente não é boa. Ele acaba não dando valor. Se no ambiente, por exemplo, nessas evidências físicas, eu consigo enxergar quais são os tratamentos que são oferecidos naquela clínica. Será que eu tenho material, né? Eu tenho um take one, um folder, alguma ferramenta que eu entregue para o meu cliente, tangibilizando aquele momento? O ambiente, ele já começa a ser um dos primeiros diferenciais que você tem no seu negócio. O ambiente, tudo isso que eu falei aqui para vocês de ambiente, o dinheiro compra. É muito fácil você pegar e fazer isso, porque o dinheiro compra o ambiente, né? A estrutura, tudo isso que eu falei, o ambiente compra. O que a gente começa a ter uma dificuldade um pouquinho maior é quando a gente vai, por exemplo, para processo, desse eu chamo de tripé de relacionamento, ambiente, processos, já começa a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Quando eu tenho esse outro pilar de processo, é onde eu desenho como vai ser minha clínica, como que vai ser meu negócio. Porque tudo que a gente fala aqui, as pessoas começam a falar, nossa, mas eu vou ter que pôr mais isso, mais isso, mais isso. Quanto tempo isso leva? Isso é muito rápido. Tudo isso é muito rápido. Não precisa necessariamente ser você. E aí que eu falo, às vezes, que a sua secretária fica lá sem fazer nada. Você sabe que a maioria das secretárias ficam sem fazer nada? Porque os dentistas não dão serviço para ela. Não são os dentistas, né? Os chefes, os donos dos negócios não dão serviço para a secretária. Será que você está dando tarefa suficiente para a sua secretária? Por exemplo, o tour. A sua recepcionista, é importantíssimo que ela esteja preparada. Não precisa você mostrar a clínica. Por que a sua recepcionista não pode mostrar a clínica para o meu paciente? E tudo isso está dentro de processo. O processo tangibiliza o seu negócio. De que forma? Por exemplo, o fluxo de atendimento do seu cliente. Você tem que desenhar lá. Quem que recebe o cliente, quando recebe o cliente, como que vai ser feito. Ele vai fazer uma anamnese só de relacionamento, vai fazer uma anamnese clínica também. A secretária vai ter que mostrar a clínica para esse paciente, mostra onde é o banheiro, onde ele pode tomar um cafezinho, pode tomar uma aguinha, né? Se o lugar que ele pode, de repente, tomar um ar fresco, se você tiver um lugar aberto, e assim por diante. Aí, dentro desse fluxo, como que o dentista vai vir buscar o paciente? Se ele vem na recepção, ou se é a recepcionista que leva até a sala, ou uma SB que vem buscar. Se eu primeiro vou atender o meu paciente numa mesa para bater um papo, depois eu levo ele para a cadeira, mesa clínica, faço a avaliação, volto para a mesa de negociação para mostrar para ele. Negociação é o dentista que vai fazer? É a minha secretária que vai fazer? Eu tenho uma pessoa específica para a minha secretária, ela vai fazer todos os processos da venda? Ela vai trabalhar a parte de orçamento, a parte de negociação e a parte de formalização. Dentro do processo, eu preciso saber exatamente como o meu cliente vai ser atendido. Dentro de processo, a gente tem controles gerenciais. Como que são os seus controles gerenciais? Você tem controle de estoque, por exemplo? O estoque é dinheiro, e dinheiro parado. Então, você tem grana para ter lá estoque parado? Quantas vezes você pega e compra, você já não perdeu resina, você não perdeu anestésico? Quanto custa uma caixinha de anestésico? Uns 80, 100 reais? Então, é a mesma coisa que rasgar 100 reais. Você rasga 100 reais hoje? Não rasga. Então, quer dizer, eu tenho que ter um controle de estoque, eu tenho que ter controle de radiografias que são feitas dentro da clínica, eu tenho que ter controles de documentações que são pedidas externamente. Quando eu recebo aquela documentação, quem que vai ligar para o paciente avisando que a documentação chegou? Tem dois controles que aí eu deixei até para o final agora, porque o Cláudio até escreveu no Sociedade Odontológica, ele escreveu sobre isso hoje, que é a questão, por exemplo, de ações promocionais para prevenção. Você tem que ter um controle lá, a gente chama de recall preventivo. Como que você faz o recall preventivo? Deixa eu falar para vocês, isso eu falo em todas as minhas aulas, sempre costumo dizer, 100% das pessoas que têm boca precisam fazer prevenção. Não é todo mundo que precisa de orto, não é todo mundo que precisa de endo, não é todo mundo que precisa de implante, não é todo mundo que precisa de pério, mas 100% da população
precisa fazer ações preventivas. E você consegue provar isso tecnicamente para mim. Por que você não fala isso para o seu cliente? Por que você não mostra isso para o seu cliente? Ah, porque eu tenho vergonha. Tem muita gente que fala para mim que tem vergonha, que acha que está incentivando o cliente a comprar um serviço. É isso que você está fazendo, ele precisa. A não ser que ele não precisa. Ah, o cara não precisa, aí não é para oferecer produto nenhum ou serviço nenhum que o seu cliente não precisa. Eu sou totalmente contra isso. Então você chega ali, por exemplo, tem 2 restaurações, mas para eu poder gerar um valor ali para valer a pena, né, no convênio, o convênio paga pouco, eu vou colocar mais 1, 2, 3, 4, 5 restaurações, eu consigo ir com o explorador e conseguir mais algumas restaurações. Você não estudou para isso. E agora você estudou para incentivar o seu paciente, o seu cliente, a fazer prevenção, porque é importante, você consegue provar tecnicamente. Então, só que aí tem que ser feito de uma forma adequada, assim como é o recall para procedimentos não aprovados. O que é isso? O paciente chega na sua clínica, você conversa lá com ele, você faz o orçamento, e aí você pega e fala assim, bem, ficou em tanto. Ele fala, putz, eu não posso investir essa grana agora, eu tenho que pensar, doutor. Ficou alguma dúvida para você? Você faz aquela conversa ali e ele vai pensar, o que você faz com esse paciente? O que normalmente a odontologia faz com o paciente que vai pensar? Não faz nada. Deixa ele pensar, deixa ele pro mundo. Não, até porque você estudou para fazer aquilo que você fez até aquele momento, você estudou para isso. Então isso tem que ter valor. A partir do momento em que eu não cobro a consulta, ainda fico 30, 40 minutos com o cliente ali, eu não estou ali brincando, não estou de brincadeira. E se eu não estou de brincadeira, eu tenho que, no mínimo, deixar claro para ele que ele tem que tomar uma decisão. Então é assim que se faz. Olha, tudo bem, fulano, realmente o investimento não é baixo, né, mas você entendeu que você precisa fazer esse tratamento. Aí eu abro um parênteses. Pô, se ele tem que fazer aquele tratamento, que ele faça comigo. Eu que tenho que entregar isso para ele. Bem, voltando. Então é o seguinte, fulano, ficou alguma dúvida em relação à entrega disso? Você ficou com... Não tem dúvida nenhuma, então tá bom, é só questão de investimento mesmo. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, hoje é quarta-feira, então você acredita que até sexta-feira você já decidiu? Assim? Não. Ah, então tá bom. Bem, então faça o final de semana, na segunda-feira a gente liga para saber, para você, para saber qual foi a decisão que você tomou. Se você realmente quer esse serviço ou não. E aí, se tiver alguma dúvida nesse meio tempo, você liga aqui pra gente. Se você ficou com alguma dúvida, liga aqui pra gente, você acaba e a gente tira qualquer dúvida que você tiver. Segunda-feira é melhor ligar para você de manhã ou à tarde? Ah, de manhã, pode ser às 10? Então tá bom, às 10 horas a gente se fala. É assim que se faz um trabalho de cobrança de negociação. Sabe, olha, vamos fechar, vamos fazer, você precisa disso, então vamos conversar lá na frente. Os processos, eu quero falar um dia só de processos, né? A gente vai poder falar sobre isso, mas eles têm que estar muito organizados. Todas as ferramentas que eu falei para você, vou até já fazer um jabazinho, ela está no nosso curso. A gente entrega essa ferramenta no nosso curso. Todas as ferramentas que eu acabei de falar. Na parte de pessoas, quem vai fazer os processos, quem vai cuidar do ambiente? As pessoas. Então, nesse tripé de relacionamento com o cliente, quando eu estou falando ambiente, processo e pessoas, as pessoas, elas são a parte mais difícil desse negócio, onde eu vejo tudo que eu tenho que fazer no meu negócio. As pessoas são peças fundamentais do meu negócio. E aí eu te pergunto, como é que você está contratando as pessoas que estão trabalhando com você? Como que você está fazendo isso? Porque como normalmente se contrata o profissional liberal? Ah, fulana é prima da minha... de uma amiga minha, ela saiu, ela trabalhava com vendas e não sei, sabe, é assim. Você sabe quem está precisando de emprego? Entendeu? Como é que as grandes empresas, e eu gosto, por isso que nas minhas aulas eu costumo dar muito exemplo de outras empresas. Como que as grandes empresas fazem? Vamos falar da Johnson & Johnson? Você tem dúvida dos produtos ou dos serviços da Johnson & Johnson? Não, né? Então, para trabalhar na Johnson & Johnson, acho que todo mundo, em algum momento, pensaria, pô, seria legal trabalhar, ser um executivo, sei lá, qualquer coisa da Johnson & Johnson. Porque a marca, pô, ela já está consolidada, por que ela vai se preocupar com quem ela vai contratar? Porque as pessoas que ela contrata é que mantém o negócio dela vivo. Então, para você entrar hoje na Johnson & Johnson, é muito difícil. Tem que passar por N atividades ali. Assim é na Apple, assim é na Microsoft, assim é na Ford, assim, quer dizer, as grandes empresas, elas têm um critério de seleção muito bacana. Aí que a gente tem que copiar. Pô, eu vou copiar quem? Vou copiar o seu Zé, que tem um negocinho ali com toda a dignidade que ele trabalha? Não, eu tenho que copiar os grandes negócios. Entendeu? E se o grande negócio ele faz seleção desse tipo, eu também tenho que fazer. Lá no nosso curso, a gente entrega isso, entrega uma ferramenta ensinando como contratar, por exemplo. Como que é feito contratação? Como que eu tenho que trabalhar a contratação? Quais são as etapas de uma contratação? Reflita, como que você faz a contratação?
Quem que é aquela pessoa que vai estar representando você lá no seu consultório quando você não estiver lá? E como que essa pessoa ela se comporta? E aí vai a questão do seu comportamento também, que está relacionado à parte de liderança. A parte de pessoas, ela é importante. Quais são as funções? A sua secretária, ela sabe quais são as funções dela? Agora, ela sabe porque está escrito em algum lugar e definido exatamente como é que faz, ou porque ela foi aprendendo com o tempo? Se ela foi aprendendo com o tempo, que é o que acontece, se ela sair e precisar colocar uma secretária amanhã, você sabe exatamente quais são as funções que compreendem o dia a dia da sua secretária hoje? Ou você imagina que sabe? É bem simples. Pega uma ferramenta, pega uma planilha lá e manda para a sua secretária e pergunta para ela quais são as tarefas e a rotina dela no dia a dia. O que ela faz desde a hora que ela chega até a hora que ela vai embora, todos os dias da semana. Para você ver se você realmente entende o que a sua secretária faz. Então, essa é uma das ferramentas que a gente precisa ter e entender no nosso negócio. Esse pilar de pessoas, eu sempre digo que é o principal pilar do seu negócio. Olha, a primeira impressão é a que fica. Então, quando eu vou no seu consultório, na sua clínica, a primeira impressão é a que fica. E eu nunca tenho uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A sua recepcionista, e eu sempre digo isso nos treinamentos, nas aulas, na minha opinião, a recepcionista é uma das partes mais importantes do seu consultório. Entendeu? É ela que tem aquele primeiro contato com o seu cliente, seja pessoalmente ou seja por telefone. Então, ela tem que ser muito bem treinada, ela tem que ser uma pessoa diferenciada no seu consultório. Tem que ser uma recepcionista. O que acontece? As pessoas de consultórios e negócios de odontologia, eles têm que ter pessoas especializadas. Não é que você fez especialização, né? Você é especialista, mas as pessoas têm que ser especializadas. Se eu fosse falar um palavrão, quando eu vou falar foda, a pessoa tem que ser foda ali. Eu não vou falar palavrão, não vou falar de jeito nenhum. Mas essa pessoa tem que ser diferenciada. Entendeu? Por exemplo, se você vai contratar uma recepcionista, ela tem que ser especializada em receber pessoas. Um dos atributos dela é comunicação, ela tem que ser comunicativa. Entendeu? Isso não se aprende. Pode até se desenvolver, mas não se aprende. Agora, mexer no Word, aprende. Mexer no Excel, aprende. Mexer no Facebook, aprende. Agora, ser comunicativo, ser especializado em receber pessoas, isso você desenvolve. Aquela pessoa que você vai contratar, ela tem que ser especializada nisso. Se você vai contratar uma pessoa para fazer orçamento, por exemplo, um profissional cirurgião dentista, para ser o seu orçamentista, ele tem que ser uma pessoa carismática, ele tem que ser uma pessoa comunicativa, ele tem que gostar de gente, ele tem que ter paciência, ele tem que ser organizado. A recepcionista, por exemplo, ela tem que ter esse atributo. Ela tem que ser extremamente organizada. Os atributos e funções dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham dentro do seu consultório, é de fundamental importância. No nosso curso, a gente pega e entrega essa ferramenta também. Então, aí eu fecho essa questão de ambiente, processos e pessoas. Com isso, eu tenho uma coisa que é muito interessante. O que é esse ambiente, processos e pessoas? É o como eu entrego o meu produto, o meu serviço. Lembra que eu falei lá no começo? Qual é o seu negócio? Então, o que você faz? Você faz odontologia, que é o que todo mundo faz, você define ali como que vai ser a sua odontologia. Para quem? Você define o seu público-alvo. Se vai ser para mulher, se vai ser para homem, se vai ser para criança, se vai ser em questão de religião, se vai ser por questão de etnia, se vai ser por classe social. Então, o que você faz? Odontologia, para quem você entrega? Para determinado público-alvo. E como que você oferece isso? É aí que está o grande diferencial. Como que eu entrego isso? Esses são os meus diferenciais. Processo, pessoas e ambiente. Então, esse é o como eu vou entregar. E aí eu tenho que definir como que eu quero entregar esse serviço. Aí estão os meus diferenciais. Como eu disse lá no começo, né, quando eu falei de finanças, se o meu preço está adequado, que inclusive ferramentas de precificação tá nesse curso. Na hora que eu formo a precificação do meu produto, o que eu vou colocar? Eu vou colocar esse insumo lá. Entendeu? E aí eu vou ver o quanto vai crescer o preço. O problema é que a gente fala assim, nossa, eu vou gastar R$200 a mais por mês com uma determinada coisa. Tá, mas esses R$200 eles são diluídos em todos os pacientes. O que eu queria deixar de ideias sobre atendimento era exatamente isso. A gente tem os 4 pilares: processos, pessoas, finanças e comunicação, que envolve o ambiente, as provas físicas, redes sociais e assim por diante. Esses 4 pilares têm que estar muito justos, eles estão totalmente ligados uns aos outros. Eles fazem uma ligação muito grande. Nós temos algumas situações, tá? Eu não poderia deixar de falar hoje com vocês sobre um curso que a gente tem em que a gente entrega isso. Então, como a gente está nessa fase, né, de quarentena aí, a gente tinha o curso já com um determinado preço, tudo, e a gente aumentou o que a gente entrega nesse curso, mas aí eu falei assim, pô,
conversamos entre nós aqui no Alterna, a gente podia ter uma condição bacana. A gente tem um curso que ele chama Master Gestão em Odontologia. É um curso 100% online, que é um mini MBA. Nesse mini MBA, a gente traz todos esses assuntos que eu conversei aqui com você hoje. A gente trata sobre processo, pessoas, finanças, comunicação, a gente entrega ferramentas, isso é importantíssimo. É um curso onde a gente, além de dar aula, você tem essas ferramentas que eu falei aqui para você, você tem lá no curso. A ideia desse curso, ele é focado em casos reais, porque todo o trabalho que a gente teve nesses últimos 14 anos e a experiência que a gente teve nesses últimos 20 anos, a gente vai entregar nesse curso. Além do Master Gestão em Odontologia, nós estamos lançando um produto novo, que é uma mentoria. Ela vão ser momentos em que você vai poder se conversar com a gente. O que eu pensei? Eu falei assim, vamos aproveitar, a gente entrega o curso para os nossos clientes de Master Gestão em Odontologia e a gente vai agregar aquelas pessoas que terminarem o curso. Vou falar para você, quando eu tenho um curso lá numa plataforma que é o Hotmart. Dentro dessa plataforma, eu consigo visualizar em qual fase do curso você está. A mentoria, ela vai ser dada, uma mentoria de 2 a 3 horas, para aquelas pessoas que terminarem o curso. Depois que você terminou o curso, você vai entrar no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail, você vai escrever lá as dúvidas que você tiver para serem aplicadas no teu consultório e você não vai pagar nada por isso. Essa mentoria, eu fiz a colinha aqui, ela tem a mentoria de 2 a 3 horas. Eu vou entregar para todas as pessoas que fecharem, eu vou entregar a mentoria para quem terminar o curso. Bem, só para vocês entenderem, esse curso, ele custa R$ 997. E eu vou fazer uma condição especial, já vou chamando atenção para você. Ele custa R$ 997, mais a mentoria, 2 a 3 horas de mentoria, custa R$ 798, para a gente pegar e entregar tudo que a gente entrega na mentoria. Então, isso custaria R$ 1.795. A gente vende as duas juntas, normalmente, né? A ideia era fazer um desconto especial de 40%. Tá? Nesse curso, a gente fazer o preço com condição especial e vender por R$ 1.077. Mas por causa desse momento que a gente está passando, a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. A mentoria, ela será gratuita, então você terminou o curso, você vai ter direito a essas 2, 3 horas, já falo que pode ser até um pouco mais, vai ser conforme cada demanda. Então, você não vai pagar pela mentoria e a gente aplicou um desconto de 50% no curso. Então, você vai comprar esse produto, o Master Gestão em Odontologia, mais a mentoria de 2 a 3 horas, de R$ 1.795 por R$ 497. E você vai poder pagar isso em 12 vezes sem juros. Então, o curso é assim, Master Gestão em Odontologia, 9 horas de curso, um monte de coisa, tem um monte de bônus, então tem todas as ferramentas de processo, todas as ferramentas de pessoas que eu falei, a parte de finanças, precificação, pagamento de comissão, todas essas ferramentas vão estar lá. Tá? E ainda a parte de comunicação. Nós vamos entregar para vocês 2 ferramentas que vão ajudar vocês a fazer promoção do negócio de vocês. Uma, ensinando como fazer a parte de ação promocional voltado à prevenção. Então, nós vamos ensinar lá como fazer prevenção e vamos ensinar também como fazer parcerias com outras empresas. Eu espero que, com isso, a gente esteja ajudando. Claro, um curso que nós estamos fazendo de 1.000... Na verdade, esse curso ele chegou a 1.290. Tá? A gente está deixando ele por 12 de 41 e 42. Então, esse curso ele vai ter um valor bem bacana para você poder adquiri-lo o quanto antes. O curso ele já está pronto, a gente já vende ele há um tempo, é um curso bem bacana, alguns depoimentos bem interessantes, então o curso já está todo aberto. Quando você entrar lá, todos os módulos, todas as ferramentas já estão à disposição lá. Não é um curso que a gente vai montar, nem nada disso, não, o curso já está pronto. Você chega lá, você já tem acesso a todas as ferramentas. O que eu sugiro para você é que você siga a sequência que está lá. Esse curso nosso, Master Gestão em Odontologia, mais a mentoria, custa 12 de 41 e 42 centavos. Ou se não, 497 à vista. Quer dizer, é o preço à vista dividido em 12 vezes sem juros. Eu espero que tenha sido válido para você esse tempo que a gente ficou aqui junto. Eu sinceramente, eu sou um pouco otimista demais em relação a tudo que está acontecendo, fico até preocupado com o meu otimismo. As pessoas, na hora que saírem dessa quarentena, uma das principais
situações que vão ser procuradas vai ser a área de saúde. A gente tem as primeiras coisas que devem ser procuradas depois da quarentena. E aí que eu fiquei mais animado, porque é o que eu acreditava muito. Uma das primeiras coisas que vão ser procuradas é a demanda que explodiu na crise e deve se manter em alta no longo prazo. Tá? Então, vai se manter em alta. Ensino à distância, que a gente, inclusive, está trabalhando nisso. Entretenimento online. Ferramentas para trabalho remoto. Nutrição e saúde. Telemedicina e plano de saúde e seguro de vida. As coisas que vão se recuperar, e eu sempre acreditei nisso, por isso que eu falo do meu otimismo, é a questão da saúde. Tá? A saúde aqui, ela está em quarto lugar. Primeiro, ensino à distância, né, vai se dar muito bem, o entretenimento online, porque as pessoas não estão acostumadas com o ensino à distância, entretenimento online, ferramentas. Em quarto lugar, nutrição e saúde. Eu acredito muito nisso. Eu sou muito otimista, e eu estava até conversando com um cliente ontem, uma das coisas que as pessoas vão precisar a hora que sair da quarentena é da área de saúde. Então, é muito importante você, já que você tem o tempo ocioso nesse momento, busque novos conhecimentos para a sua área. Então, eu já vou fazer mais um jabá de novo. O curso Master Gestão em Odontologia, ele vai ajudar você nesse sentido. Bom, espero que você tenha gostado, de verdade, foi um prazer. Se você tiver a oportunidade de entrar no grupo da Sociedade Odontológica, todo dia tem material lá, eu vou mandar no e-mail de vocês, eu vou mandar como entra no Sociedade Odontológica, tá bom? Bem, vou terminar a live. Se você ficou interessado em tudo isso, clica no botão aí, vai direto. A gente vai mandar também esse webinário para vocês por e-mail. Bom, então, ó, foi um grande prazer falar com vocês. Qualquer coisa, a gente está à sua disposição, tá bom? Um grande abraço, sucesso, e em breve as coisas vão estar bem melhores, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.